Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 24 de maio, estamos na sexta semana do tempo da Páscoa. Ouviremos e meditaremos no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Estamos escutando esse discurso de Jesus que tem um tom, uma tonalidade de uma despedida, dessa realidade de partida, de não mais ver Jesus. Interessante esse discurso. E de fato, os discípulos eles não conseguem dar um passo de elaboração, de profundidade. Eles não conseguem compreender a realidade mais profunda, de que algumas coisas são necessárias para que a realidade da salvação seja manifestada. Jesus deixa claro que é necessário que Ele vá para que eles possam receber a graça do Divino Espírito, para que eles consigam ser alcançados por esse defensor que iluminará, que os capacitará, que fará que eles compreendam uma dinâmica diferente do mundo. Enquanto os discípulos só ficam, bem dizer, num concreto de que Jesus vai, então fica nessa realidade, Jesus está convidando cada um deles a uma realidade mais além, de não só ficar naquilo que de imediato, muitas das vezes, aflora, se manifesta, mas entender o que está além ou o que está por trás, a realidade mais profunda. E de fato, queridos irmãos, amadas irmãs, essa é uma das ações do Espírito na nossa vida. Jesus fala que o Espírito virá e nos dará graça aos seus discípulos a conhecerem no mundo a realidade do pecado, da justiça e do julgamento. Porque o Espírito nos dá outros olhos, nos faz compreender de uma realidade, de uma nova ótica, uma nova vida. E assim, queridos, nós temos que pedir essa graça ao Senhor, de que as realidades da nossa vida, por exemplo, de uma realidade mais macro, do mundo, da história, talvez do nosso país, da nossa localidade, mas da nossa vida pessoal também, a partir do olhar de Deus, a partir do olhar do Espírito. Porque se nós ficamos somente no imediatismo, nós podemos cair numa desesperança, nós podemos cair, muitas das vezes, no desespero, nós podemos cair numa realidade de um pessimismo muito grande, porque os dias, de fato, não têm sido fáceis. Mas é tempo de deixarmos alcançar pelo ressuscitado. E o ressuscitado, ele nos avisa, sim, de imediato parece ser ausente, parece ser partida, parece ser abandono, mas não é. Virá a graça, virá o Espírito que nos fará compreender, nos dará o suporte, o sustento, nos capacitará, nos dará a graça de compreender as realidades muitas vezes do pecado, entenderá a justiça de Deus, como Deus se manifesta com a sua graça abundante e nos dará a certeza da vitória. Quando ele fala do julgamento, é dizer que de fato, por mais que os dias possam ser difíceis, se há o Senhor, se há a sua graça, a vitória está ao nosso encontro, está ao nosso favor. Esse texto pode nos lembrar um pouco daquela palavra que
São Paulo diz na carta aos Romanos: se Deus é por nós e o Espírito nos confirma isso, quem será contra nós? É tempo de esperança, é tempo de uma vida no Espírito. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.